irmãos, amém? Deixa eu só ajeitar aqui, que eu tenho que ficar no meio, ó. No meio. Milimetricamente. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Porque... Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Senhor, que tu possas, ó Pai, estar falando conosco, ó Deus, nos abençoando, nos enchendo do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, tá? Não tem um texto específico, mas tem um assunto específico, né? Porque passou o carnaval, acabou-se fevereiro, iniciou-se março, e, portanto, começou o ano. Né? Não é isso que a gente fala? O ano só começa... Isso é um mal do brasileiro, rapaz. Já estamos no terceiro mês, né? Mas para todos os efeitos, realmente, né? E agora, nesse mês de março, então, que não tem feriado, é numa carreira só, não tem feriado, né? Março, né? Não tem. Né? A cara de desânimo do pessoal, né? O pessoal chega a suspirar. Sério, pastor, não tem feriado, é agora numa carreira só. E, portanto, nesse ano que está começando, eu quero deixar uma palavra para você essa noite. E essa mensagem dessa noite, ela tem um tema: coragem. Vamos falar hoje de coragem, meu querido irmão, porque começou o ano. E nós vamos meditar hoje nesse termo que Jesus usa. Mas primeiro a gente tem que ter a ideia do que é coragem, né? E não necessariamente a coragem, ela significa a ausência do medo. Coragem não é a ausência de medo. Até porque também... se a pessoa diz que não tem medo de nada, normalmente é uma pessoa que se deixa ficar muito vulnerável, né? Aquela pessoa que não tem medo de nada, que pula de avião, sem paraquedas, né? E aí bota o paraquedas no meio da queda. Para quê? Normalmente são essas pessoas que vivem menos, né? Não necessariamente quem pula de paraquedas. Mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem, ela pode ser definida como a disposição para fazer o que tem que ser feito. Eu gostei muito dessa definição. Coragem é a disposição de fazer o que tem que ser feito. Percebe? C.S. Lewis, ele tem uma frase quando ele escreveu O Cristianismo Puro e Simples, que é o seguinte: a coragem é a virtude que garante que todas as outras, quando elas são colocadas à prova. A coragem é a virtude que garante todas as outras, quando elas são colocadas à prova. Quando está naquele momento de dificuldade, é a coragem de permanecer que vai fazer com que você persevere. Coragem é a disposição de fazer o que tem que ser feito. O medo não é o oposto da coragem. O medo, ele é o oposto da esperança. E tanto medo quanto esperança são projeções do futuro. Estou falando devagar para você ir pensando. O medo e a esperança são projeções nossas do futuro. O medo para algo que te trará tristeza, provavelmente, e a esperança para algo que te trará alegria. Mas aí você pode falar: mas pastor, eu estou de frente para um cachorro, ele está olhando para a minha cara, e rosnando, e babando, eu não vou sentir medo? Vai,
Porque o medo que você sente é uma projeção do futuro de que o cachorro poderá te atacar e arrancar a sua perna. Correto? Quando o cachorro te atacar e arrancar a sua perna, você não sentirá medo. Você sentirá dor. Ou dependendo, conforme for, o cachorro pode simplesmente virar as costas e nem te querer. Aí você vai sentir tristeza, né? Poxa, nem o cachorro quer me morder. O medo é uma projeção nossa do futuro, que não necessariamente pode acontecer ou não. Mas que o medo nos precavê de coisas. O problema é quando o medo ocupa todo o espaço, que aí vira pânico. E o pânico nos paralisa. Esse é o problema. Quando o pânico toma conta, o medo toma conta e nos paralisa. Agora, tem uma condição humana que é muito interessante. Que o medo e a esperança podem estar juntos e ao mesmo tempo. Por isso que o ser humano é complexo e às vezes até meio louco. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Bem bobo. O jogador ele vai bater o pênalti. Pênalti! Aí tu tá lá e tu pensa, vamos lá, meu atacante. Vamos fazer. Agora é hora de fazer. A esperança de que ele vai fazer o gol de pênalti. Mas no mesmo tempo vem também na sua cabeça, mas o goleiro deles é bom, hein? Rapaz, o goleiro deles é bom pegador de pênalti, e agora? Você fica dentro de você ao mesmo tempo na esperança do gol, porque se ele fizer o gol, a gente toma a frente do placar. E ao mesmo tempo mas e se ele perder? E isso está dentro de você, em todo o tempo, em todo o momento. Por isso que a diferença da coragem não é o medo. O oposto da coragem é a covardia. A covardia é o oposto da coragem. A covardia é que é melhor não fazer. A covardia nos faz deixa para depois. A covardia nos faz não enfrentar o que tem que ser enfrentado. Enquanto a coragem é a disposição para fazer o que tem que ser feito, a covardia é o oposto. É aquilo que nós não fazemos porque não deve ser feito. Percebe? E nisso tudo, eu quero falar com você essa noite de um termo que na Bíblia só está apontando para Jesus. Jesus usa esse termo, aparece em 4 ocasiões, não necessariamente em 4 passagens, mas em 4 ocasiões. Na verdade, 5, né? 4 com Jesus ainda aqui e uma posteriormente que você vai entender. Em que Jesus, ele usa o termo tarseo. Tarseo no grego significa coragem, bom ânimo. E Jesus usa isso, é descrito com Jesus usando, sempre no imperativo. Ou seja, não confundir imperativo com hiperativo, tá? Hiperativo é só a criança que fica correndo para cima e para baixo, tá? No imperativo, ou seja, na ordem, no façam isso. Então, quando Jesus fala, tenham bom ânimo, pode ser traduzido também por tenham coragem. É esse o sentido da palavra. Coragem é o que Jesus diz. E é interessante como esse texto, como essa palavra aparece nos textos. E é isso que nós vamos ver essa noite. A primeira ocasião dela, eu vou ler 2, tá? Se encontra em Mateus 9, verso 2. Por favor, Mateus 9, verso 2. Diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham,
disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Quero ler com você também o 9:22, que é nessa mesma pegada. 22. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui é o texto da mulher do fluxo de sangue. É interessante que em Marcos 5:33, fala que Jesus, olhando para aquela mulher, viu ela tremendo, porque ela tinha acabado de tocar nas vestes de Jesus, e ela tinha percebido que tinha sido curada. E aí Jesus fala para ela, quase a mesma coisa, né? A mulher amedrontada, Jesus falou: olha, os seus pecados te são perdoados. Mas Mateus e Marcos, tanto o paralítico quanto a mulher, Jesus, ao curá-los, Jesus, ao realizar o milagre, Jesus chama coragem, ordena coragem. E aí eu fiquei pensando, gente, Jesus está realizando o milagre. Jesus está vindo para ele e falar: coragem, filho. Está todo mundo trazendo aquele paralítico. A mulher está entrando no meio de todo mundo. Vocês conhecem a história da mulher de fluxo de sangue, indo no meio da multidão para apenas tocar nas vestes de Jesus. Esse paralítico aqui, entrando pelo telhado, destelhando a casa, descendo. Ora, isso é um ato de coragem, isso é um ato de disposição, isso é um ato de fazer. Mas mesmo assim, Jesus vira para eles e fala: coragem, coragem, bom ânimo, a sua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante. Quando Jesus está falando isso, na minha cabeça, na mesma hora, vem a disposição, vem na minha mente, de que nós somos capacitados, empoderados, encorajados por Deus, para permanecermos fiéis a Ele. Que a salvação realmente não é fruto de nosso esforço, mas é algo feito completamente por Deus. E o Senhor é quem vira para nós e fala: coragem, coragem, tenha fé, tenha confiança, porque você é salvo, porque você teve seus pecados perdoados. Porque às vezes nós nos acovardamos pelo fato de nós acharmos que o Senhor não nos aceita, que o Senhor não nos chamou, que o Senhor não nos negou o teu Espírito. E o Senhor está falando conosco: coragem, teus pecados estão perdoados. Coragem, a tua fé te salvou. Coragem para viver uma nova vida. Coragem, porque sou eu que te capacito todos os dias. Coragem, porque não há acusação mais na sua vida. Coragem, porque você foi liberto das amarras de Satanás. Coragem, porque não há mais correntes que te prendem. Coragem, porque você foi liberto. Entende? E às vezes nós nos escondemos. Fazemos como o Adão e Eva, que após o pecado vão se esconder da presença de Deus. E o Senhor está falando: olha, coragem, agora é um novo tempo. É uma mudança na sua vida de transformação. Tenha bom ânimo. Por que está abatido? Por que está desanimado? Por que está andando cabisbaixo como alguém derrotado? Coragem! Porque a vitória já aconteceu na sua vida. Graças a Deus.
A outra passagem que eu quero ler com você, e essa é muito boa, Jesus, Mateus 14, 27. É a mesma palavra. Mateus 14, 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa aqui é a passagem quando Jesus fala para os discípulos pegarem os seus barquinhos e atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado. E aí Jesus fala: vão indo, depois eu alcanço vocês. Aí de repente, de madrugada, está um vento forte e vem Jesus andando sobre o mar. E os discípulos entram em pânico achando que é um fantasma. Um monte de homem barbudo, né? Mas não tem jeito, gente. À noite. Você já andou no meio do mato à noite? Não, né? Quem já aqui andou. Só quando tá aquela noite bem iluminada, com aquela lua cheia, o céu estrelado, fica iluminado. Mas quando tá assim, esse tempo meio nublado, gente, é um breu só. Tu não enxerga nada. Imagine lá no meio do mar da Galileia, uma ventania para lá, vento para cá. E vem, o que é aquilo andando sobre o mar? E os discípulos, tudo com medo. É um fantasma, nós vamos morrer. Certa vez o Heitor, devia ter uns 4 anos, já tem tempo isso, uns 4, 5 anos. O Henrique já tinha nascido. E aí nós estávamos todos deitados, dormindo no quarto. Eu, Rafael, Heitor, Henrique. Por causa do ar-condicionado, todos dormindo junto, o ar-condicionado só, todo mundo junto. E aí, você sabe como é que é criança, né? A criança tem a noite toda para beber água. Mas ela lembra de beber água quando ela já está deitada na cama, com todo mundo deitado ali já, ó, 19 graus, gostosinho, quero água. E aí a Rafaela falou, levanta e vai lá pegar. Na casa que nós estávamos morando, o quarto ficava praticamente de frente para a cozinha, era só ele sair, abrir a porta e ir até a cozinha. E o medo? E aí, na mesma hora, ele falou, não vou não. E aí, eu lembro que nessa época, por causa do Henrique pequenininho, né, minha televisão era o dia inteiro 3 palavrinhas, né, Mundo Bita. E tem uma música do Mundo Bita que eu gosto. Eu aprendi a apreciar. De vez em quando eu boto lá, Mundo Bita, só para ouvir. Tem uma música bonitinha. Tem uma música chamada Coragem, né? Na parte do circo. E tem uma música chamada Coragem. E eu lembro exatamente isso, porque foi engraçado, porque quando o Heitor falou não vou não, eu e a Rafaela, na mesma hora, sem combinar, começamos a cantar a música. Coragem, coragem, o gás que te incentiva a andar. Foi na mesma hora, porque nós tinha acabado de tocar, enfim, não sei, a gente ia dormir, e nós começamos a rir. E o Heitor, obviamente, revoltado da vida, porque nós estávamos cantando para ele, coragem! E o medo é isso, gente, o medo faz você não ir. Coragem! E aí eu estava lendo, porque não nessa minha Bíblia aqui, mas tem uns recursos que são bem interessantes, mas na Bíblia aqui, algumas Bíblias têm isso. Palavras de Jesus em vermelho, né? Isso é legal porque destaca. E aí, nessa passagem de Mateus, rola um negócio muito legal. Se você lê apenas as palavras de Jesus, né? Eu juro que eu tinha escrito um negócio aqui, mas pelo visto não foi. Mas enfim, é verdade, não foi. Fala assim, ó. Ele vai falar, coragem, sou eu, não tenha medo. Depois ele vai dizer, venha.
e depois ele vai dizer, homem de pequena fé, por que você duvidou? O texto se encontra em Mateus 14. Deixa eu botar aqui, que eu vou te falar exatamente os versículos. Eu tinha separado tudo aqui, anotei um monte de coisa. Ainda bem que está na minha cabeça, mas pelo visto aqui deu errado o que eu anotei. O verso 27, 29 e a palavra de Jesus está no 31, tá? Isso, 31 ele fala, homem de pequena fé. Então Jesus fala assim, se você pegar só o que Jesus falou, é muito interessante. Porque Jesus fala, coragem, sou eu, não tenha medo. Venha, homem de pequena fé, porque você duvidou. Pega só a palavra de Jesus, você já entende tudo. Você já entende tudo o que aconteceu. Coragem! Sou eu, não tenha medo. E aí Pedro recebe essa coragem. Não é verdade? Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus responde o quê? Venha. E aí o texto vai dizer que Pedro, olhando, prestando a atenção no vento forte, começou a afundar. E aí Jesus fala, homem de pequena fé, prestando atenção no vento, teve medo. O fato está em Pedro perder o foco de Jesus. Porque Jesus, ele fala conosco, coragem, sou eu. E aí a pergunta é, sou eu quem? Porque Jesus, ele não fala, gente, sou eu, Jesus. O texto só bota, sou eu. E eles entendem que é Jesus. E aí a minha pergunta que fica para a reflexão é, nós conhecemos Jesus? Porque Jesus, ele fala muito certo, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí Jesus às vezes fala conosco, sou eu que estou contigo, não tenham medo. Mas será que nós estamos ouvindo realmente a voz de Jesus? Conhecemos realmente a voz de Jesus? Porque nós só somos encorajados se nós conhecermos quem é Jesus. Só somos devidamente encorajados a permanecermos fiéis a Ele, ouvindo a sua voz. E a mensagem do texto é, não perca seu foco de Jesus. Não adianta você olhar as tempestades, os problemas, o chão. E aí eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa, né? Porque nós pisamos aqui, ó, no firme. Como deve ser andar sobre o mar? Instável, gelatinoso, não sei. Porque se estava tendo ventania, estava tendo onda. Como é que foi? Não sei, eu sei que andou. E eu sei também que chegou um determinado momento que bateu o medo, e o medo o fez afundar. O medo mina a nossa fé. O medo tira a nossa fé. O medo vai tirando a nossa visão de quem é Jesus. Quando nós perdemos o foco de Cristo na nossa vida, nós começamos a afundar. Mas o texto também nos mostra algo maravilhoso. Quando nós estamos afundando e nós clamamos a Jesus, Ele estende a sua mão e nos resgata. Quando nós estamos afundando, a mensagem é, não continue afundando. Clame a esse Cristo, que Ele estende as suas mãos e nos levanta novamente. E aí ecoa de novo a voz.
Por que você duvidou, homem de pequena fé? Já estava andando, já estava caminhando. E às vezes nós já estamos com Cristo, caminhando com Cristo, vivendo, mas chega um determinado momento que surge a nossa crise e nós começamos a afundar. É nesse momento que nós temos que parar de olhar as tempestades, as inseguranças, as instabilidades, da onde nós estamos caminhando, e clamar por Jesus, e clamar pelo Senhor, e clamar para que Ele nos levante, porque é Ele que nos ordena coragem. Coragem, não tenham medo, ouçam a voz, não tenham medo de ver Jesus em meio à tempestade, não tenham medo de se encontrar com Jesus em meio às lutas, não se engane, não tenha medo de se encontrar com Cristo no momento de luta, porque Ele fala, sou eu, não tenham medo, coragem. A quarta passagem que eu quero ler contigo se encontra em João 16:33, que é bem conhecida. João 16:33 fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Dependendo da tradução, passarão por tribulações. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. A nossa coragem está no fato de que Cristo venceu. A nossa vitória não está no meu esforço, está no exemplo de que se Cristo venceu, eu também vencerei. E essas aflições não podem me impedir. Jesus está aqui na reta final de seu encontro com seus discípulos. E ele já falou de sua morte, já falou de sua ressurreição, já falou de sua partida, falou do Consolador, falou de tudo isso. E ele está falando que, olha, vocês de repente vão sair para tudo que é lado, vocês devem me abandonar, mas olha, tenham consciência de que vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque a sua vitória está na certeza de que Cristo venceu o mundo. Aleluia. E esse termo coragem, o substantivo tilipsis, é derivado da raiz tileo, que significa esmagar, espremer. As tribulações, as aflições, a raiz dessa palavra é espremer. E quantas das vezes nós nos sentimos espremidos pelos problemas, espremidos pelas aflições, que parece que está ali, ó, não vou aguentar. E o Senhor está falando, coragem, porque eu venci o mundo. E o Senhor fala, tenham coragem, tenham bom ânimo, façam o que tem que ser feito, porque é o Senhor, Ele venceu, porque o nosso exemplo não é um exemplo de derrota, não é um exemplo de medo e nem de covardia, mas é do Cristo vitorioso, e a sua vitória é a certeza da nossa vitória. Aleluia! Cristo fala, eu venci, vocês também vão vencer. E eu falei essas coisas para que vocês tenham paz. E esse texto é louco demais. Porque ele está falando, vocês vão ser exprimidos, aflitos, atribulados. Mas acreditem, eu estou falando isso para que você tenham paz. E essa paz é porque Cristo venceu. E essa paz é porque Ele vence o mundo. E é isso que nos dá paz. Porque é a certeza de que se Ele venceu, eu também posso vencer.
não é a aflição, não é a luta, não é a tribulação. Não pode ser o vento, não pode ser a estabilidade da onde eu estou pisando. Nada disso pode me fazer separar do amor de Deus, porque Ele venceu. Portanto, coragem, bom ânimo, prossiga, caminhe. Não abandone a esse Cristo. E a terceira passagem, que eu acho lindo. Atos 23, verso 11. E essa passagem vale muito a pena você ler em casa depois. Porque ela começa no capítulo 21, quando Paulo chega a Jerusalém. Depois de sua terceira viagem missionária, ele chega a Jerusalém, vai se encontrar com Tiago e alguns dos anciãos na igreja de Jerusalém, e aí ele vai fazer a purificação no templo. E aí, obviamente, ele faz aquilo, mas quando ele chega no templo também, em determinado momento, ele passa a ser reconhecido por alguns judeus. E os judeus vão falar: olha, esse daí é o Paulo que está pregando contra Moisés. Prendam-no, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, vamos enforcá-lo, vamos matar Paulo. E aí gera um tumulto, e aí vem um guarda centurião para prender Paulo. E aí quando ele vai prender Paulo, Paulo fala em grego com o centurião fala: ih, tu é grego? É o quê? Tu é aquele egípcio que causou... Não. Aí não, tá bom, vou dar-lhe chicotada, vou dar açoite. Aí Paulo vira para o soldado romano e fala: você vai chicotear um cidadão romano? Cidadãos romanos não são chicoteados, nem açoitados. E aí o centurião, com a carteirada que Paulo dá, fala: ué, tu é romano? Aí ele fica em dúvida, ele vai e prende Paulo. E aí o sinédrio louco para matar Paulo. Louco para matar Paulo. E o centurião fica como? Não. Ele é romano. Vai arrumar problema para mim? Tá louco? E aí, Paulo vai apresentar a sua defesa. E aí Paulo vai falar de Jesus maravilhosamente. Paulo vai falar dele, e Paulo vai falar do encontro que ele teve com Jesus e de sua conversão em sua defesa. E, portanto, ele vai falar: Jesus é o Messias. Ora, ele que me chamou. E aí Paulo volta a ser preso. E aí, no meio da cadeia dele preso, é quando ocorre esse texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Isso é o evangelho que Paulo pregava. Paulo está ali com todo mundo querendo matar ele. Paulo está preso porque ele usou de sua carteirada como cidadão romano. E aí Paulo vai apelar para Félix e vai ser enviado para Roma. Mas olha que coisa fantástica é isso. O Senhor falou para Paulo: Paulo, você foi minha testemunha aqui em Jerusalém. Agora está na hora de dar um próximo passo nesse testemunho. Você vai dar testemunho na capital do império mais poderoso. Você vai dar testemunho de mim. Aqui em Jerusalém já deu, Paulo. Agora vamos testemunhar agora em um outro nível, Paulo. Mas, Senhor, estão querendo me matar aqui, que é pequeno. Imagine em Roma. Coragem, Paulo. Coragem. Coragem para testemunhar quem é Jesus. O Senhor nos chama a coragem para testemunharmos uma vida cristã.
que reflita quem é Cristo. Observe que Paulo, em sua defesa, ele vai falar exatamente aquilo que aconteceu na vida dele, do encontro dele maravilhoso com Jesus no caminho de Damasco. E Jesus falou: olha, seu testemunho aqui foi muito bom, Paulo, agora está na hora de você dar esse testemunho também em outro lugar, em Roma. Coragem. Você tem que ter coragem para testemunhar o nome de Jesus na sua vida. Coragem para que nós possamos viver uma vida de crente. Coragem contra o mundo. Coragem para sermos testemunhos como bons maridos, como boas esposas, como bons filhos, como bons empregados, como bons chefes. Coragem para testemunhar esse Cristo em todas as áreas da nossa vida. Coragem para ser sal e luz nesse mundo. O Senhor nos chama a termos o ânimo e a coragem para anunciarmos o seu nome a toda criatura. Coragem em cumprir a missão. E qual é a sua missão, crente? É testemunhar o nome de Jesus, que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entende? Essa é a nossa missão, que o Senhor nos chama a coragem para testemunharmos do seu nome. E eu quero terminar lendo o que Paulo fala em 2 Timóteo, e você deve se lembrar que 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. E Paulo está escrevendo a Timóteo e dando recomendações a Timóteo. E em 2 Timóteo 1, verso 7, logo no começo das primeiras recomendações que ele dá a Timóteo, ele fala para Timóteo reavivar o ministério do Senhor na vida dele, que foi posto como imposição de mãos. E no verso 7 ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação entende-se aqui como autocontrole. O Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, mas o Senhor tem nos dado a ousadia, o poder, o amor, o domínio próprio para anunciarmos e testemunharmos de quem Ele é, de cumprirmos o teu chamado, de cumprirmos a tua vontade em nossa vida. É difícil, é coragem. É complicado, é coragem. Hoje eu estava passando no Dom, pagando. E aí estava um papo dos dois caixas. Chegou um determinado momento que eu pensei, é só passar e me dar o valor para mim pagar. Né? Mas aí o papo começou a ficar interessante. Eu quase me meti. Podia ter me metido. A menina do outro caixa virou pro rapaz. Eles estavam conversando, eu não estava prestando atenção. Nesse momento eu prestei atenção. Mas aí foi quando ele liberou para me pagar. Que ela virou para ele e falou assim: tu não é da igreja? Aí ele falou: eu sou. Mas não tenho ido. Aí ela virou para ele: ué, tu saiu da igreja? Aí ele: não, só não tenho ido. Aí ela virou para ele e falou: rapaz, não sai não, porque depois que sai, é ruim de voltar. Volta para a igreja. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei: rapaz... Porque isso é de certa maneira, quando eu olho isso, eu percebo que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que é o Senhor quem nos capacita. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Quem dá é Deus.
Por que muitos, quando se desviam, têm dificuldade de voltar? Porque eles querem voltar por suas próprias forças. E aí eu fiquei refletindo nisso. Com a aula, que eu ainda vou disponibilizar para os irmãos, eu prometo. Eu estou em falta com a aula de EBD. Mas se você leu a aula de EBD, você vai perceber que a regeneração na nossa vida é obra do Espírito Santo. Portanto, quando eu me coloco na situação de que eu vou voltar pelos meus esforços, ou eu vou servir a Deus pelos meus esforços, ou eu vou... Está errado. Eu tenho que me render completamente a Cristo e falar que sem Cristo eu nada posso fazer. E cada vez que eu chego em oração e falo, Senhor, sem ti eu nada posso fazer, é quando Ele me dá o espírito de poder, de amor e de moderação. Cada vez que eu falo, Senhor, eu não consigo, me ajuda, estendo a minha mão, Senhor, eu estou afundando, porque eu estou olhando o vento, é quando o Senhor me dá o espírito, o poder, o amor e a moderação, porque é Ele quem me dá, é Ele quem te capacita, não é pelos seus méritos, não é porque você é bom, porque você é inteligente, porque você sabe o que é correto. Os frutos do Espírito e as obras da carne têm uma diferença. Sabe qual é a diferença? As obras da carne são performances humanas e o fruto é do Espírito. Se você viver pela sua performance, você está vivendo nas obras da carne. Se você vive a sua vida cristã pela sua performance, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo aquilo que você é bom, você está vivendo nas obras da carne. Porque a vida cristã é no Espírito. Porque a vida cristã não é performance daquilo que eu faço, é aquilo que o Senhor faz na minha vida, realiza na minha vida, realiza naquilo que eu vivo para fazer. Por isso, o texto vai dizer maravilhosamente bem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é isso que tem que estar em sua oração, para que eu possa rimar. Senhor, me dá esse poder, Senhor, me dá essa coragem, Senhor, me dá esse ânimo, porque eu preciso. Então a palavra para você essa noite é coragem, não sua, mas do Senhor na sua vida. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Coragem, irmão, está só começando o ano. Coragem, tem muita coisa ainda para fazer. Coragem, tem muitas aflições.